Existe um peso no ar ao seu redor que você tenta ignorar com ritos vazios, mas ele permanece. Você sente que por mais que você peça ao divino, o céu parece de bronze, inabalável. A verdade é que não é que Deus não te ouça, é que você está cheia demais de si mesma para que o mistério entre. No Evangelho de Maria Madalena, antes da alma subir, ela tem um caminho a percorrer e ela é parada em 7 portais por 7 porteiros diferentes. E o primeiro deles é a escuridão. Jean-Yves Leloup revela que essa treva não é o mal externo, é a sua autossuficiência. Você se tornou tão forte que criou um campo de força ao seu redor onde a luz e a cura não conseguem penetrar. Você não está protegida, você está sitiada pela sua própria armadura. E hoje, no aniversário de 6 meses desse canal, eu abro o primeiro dos 7 portais. Eu vou te ensinar a desintegrar o que você chama de força, mas que Maria Madalena mostra que, na verdade, é orgulho. Exatamente hoje, no momento da gravação desse vídeo, no dia 22 de janeiro, completamos 6 meses do canal Conexões Místicas de Cura. E como tudo que a espiritualidade faz, o nosso canal está sendo construído e essa próxima fase do nosso canal ela vem sendo construída pedaço por pedaço, dia após dia, a cada uma das canalizações que eu fui recebendo e trazendo aqui para o canal. Esse canal surgiu no dia de Maria Madalena, 22 de julho de 2025. E nesse mesmo dia foi a primeira vez que eu me auto-soprei rapé. Um rapé que é uma medicina da floresta e que é um rapé que tem cacau, alfazema, rosas. Um rapé que a espiritualidade me pediu para comprar. Eu nem sabia se existia, mas eu cheguei na loja e disse: tem rapé com rosas? Porque é o que elas estão me pedindo. Naquele dia, eu me auto-soprei o rapé e tive um encontro místico com Maria Madalena. Antes de gravar o nosso primeiro vídeo, hoje estamos aqui. Depois de longas caminhadas, de muitas consagrações, de muitas medicinas da floresta. Depois de hoje ter consagrado rapé, tabaco, sananga e cacau. Esse próximo nível, esses 7 portais que nós vamos cruzar juntas. E, especificamente no Portal Madalena, todos os dias 22, nós temos como base de estudos alguns livros. O Evangelho de Maria, Miriam de Magdala, que é a tradição dos textos coptas e o comentário teológico e psicológico. Maria Madalena Revelada, primeira apóstola e o cristianismo que ainda não experimentamos, de Megan Watterson, que é uma visão mística e sagrada do feminino sagrado. A Bíblia e os evangelhos canônicos, como um contraponto histórico. E A Ordem do Amor, de Bert Hellinger, onde a gente resgata também a visão sistêmica da constelação familiar. E é a partir desses meus estudos que a gente chega aqui construindo essa caminhada onde eu vou te conduzir nos próximos 6 meses por esses 7 portais. O que se fala na história, nos evangelhos canônicos, sobre os 7 demônios de Maria Madalena, nesses evangelhos apócrifos, onde eu já citei esse Evangelho de Maria Madalena aqui no canal, em outros vídeos do Portal Madalena, nós entendemos que não foram demônios que foram expulsos de Maria Madalena. E sim, no Evangelho de Maria Madalena, nos mostra que, na verdade, cada um desses demônios são verdadeiros portais de cura que a alma precisa atravessar, ou após a morte, ou em vida, através desses aprendizados, desses conhecimentos, e atravessando em vida, para que, com esses selos de consciência, você possa ter um novo caminho
da sua alma a partir do momento que você parte desse plano, podendo, inclusive, romper com a roda de Sansara e não precisar mais reencarnar. E independente de você reencarnar novamente ou não, tudo isso que a gente está trazendo aqui, o grande objetivo é rumo à ascensão. Quebrando ou não a roda de Sansara nesse momento, você está caminhando para isso. Esse nosso primeiro portal, que a gente vai estudar e passar por ele hoje, é o portal da escuridão do orgulho. Então perceba o quanto o patriarcado, a construção social, o inconsciente coletivo, que eu tanto trago aqui, fizeram agir e nos colocaram nesse lugar. A mulher que tem que dar conta de tudo sozinha, porque assim ela é uma mulher forte, independente, ou seja, para que a gente pudesse romper com aquele primeiro padrão de dependência, de supressão do nosso feminino, a gente acabou indo para uma outra polaridade. O erro não está na independência, mas no como a gente se tornou, quem a gente se tornou para conquistar isso. Que a gente não tinha, que foi o caminho necessário. Só que agora nós estamos voltando para aquele famoso caminho do meio, onde nós vamos manter as nossas conquistas para lembrar quem nós realmente somos a nível de alma. Porque a escuridão vem do esquecimento da grandiosidade da nossa alma. E quando eu falo nós somos deuses, a gente tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença nessa interpretação. Nós somos uma parte de Deus, uma parte da deusa. Só que a autossuficiência leva a gente para um lugar na vida onde nós achamos que somos deuses e não precisamos de ninguém mais acima. Ah, Viviane, mas eu sou muito espiritualizada, eu rezo, sim. Mas na sua postura diante da vida, você olha e fala assim: deixa que eu faço. Se eu não fizer, ninguém faz. Então, por mais que você fale, pense que você olha para Deus, você está numa postura de orgulho e arrogância, querendo ser mais do que Deus. Porque você não se coloca como pequena diante da vida e alguém que recebe da fonte. Você deixa de ser um canal para ser a própria fonte em si mesma, e isso corta o teu contato com a fonte e faz você esgotar a sua energia. Então, por mais que exista um estudo aqui sempre no canal, a gente vai ter essa canalização. Existe sim aqui um roteiro, uma base para eu não me esquecer das coisas que eu estudei, que eu considerei muito importantes para trazer, mas sendo muito sincera, muito do que eu falo aqui não foi planejado. Acontece na hora. Inclusive, eu estou tomando um chazinho aqui que eu recebi como instrução da espiritualidade hoje, hibisco, cravo e canela. Super recomendo. Para trazer essa potência. A minha potência, me colocando como canal de Maria Madalena, de Jesus, para passar essa mensagem para você. Esses conhecimentos vêm dos conhecimentos gnósticos que estudam esses evangelhos apócrifos. Nesse momento da gravação desse vídeo, eu não sou filiada a nenhuma religião e a nenhum estudo específico. Eu bebo de várias águas, de várias fontes e trago o meu entendimento e a minha canalização aqui para vocês. Então, a sua maior dor, que Maria Madalena chama de o esquecimento, é que você esqueceu a sua origem divina. Você acredita que é apenas o seu currículo, seu papel de mãe e a sua utilidade para os outros. Mas você não é isso. Você é muito mais. E o orgulho, como a gente pensa, mal julga, deturpa, distorce. Nos últimos dias eu tenho conversado muito isso. O problema não é a lei, o problema não é dar direito às minorias, o problema é a distorção que o ser humano faz em cima das coisas. Exemplo, tomei aqui minha medicina do cacau. Essa é uma medicina sagrada, é um cacau 100%, um cacau cerimonial. Do plantio, à colheita, ao preparo, a forma de tomar. A humanidade deturpou a medicina.
colocando vários aditivos químicos, leite, gordura. Numa barra de chocolate que você compra no mercado, tem de tudo ali. Talvez tenha um pouco de cacau. De um tempo para cá, até por conta da expansão de consciência da humanidade sobre o seu consumo, sobre o que ela coloca no seu corpo, que é o seu templo sagrado, os rótulos vêm colocando lá 38% de cacau, 50% de cacau, 70% de cacau. Mas o cacau que a gente consagra numa cerimônia como uma medicina é 100%, sem aditivos. O problema é a distorção que se faz em cima do que é sagrado. E uma das distorções que nós vivemos aqui nessa realidade, mas que não precisamos viver presos a ela, estamos aqui para quebrar com essa distorção, é essa arrogância. Eu dou conta de tudo sozinha, porque uma mulher precisa ser forte. Quando a mulher saiu de casa para ir para o mundo trabalhar, naquela época ela ainda não podia escolher entre casar ou não casar, ser mãe ou não ser mãe. Ela agregou, ela somou. Quantas mulheres, não da nossa geração, talvez da geração anterior, não tinham nem direito de reclamar, você não quis ir para a rua? O cavalheirismo se perdeu. Quando eu era nova, os homens davam lugares para as mulheres no ônibus, no metrô, para mulheres. Hoje eles dizem, você não queimou o sutiã? Direitos iguais. Só que não são direitos iguais, né? Ainda tem muita diferença entre salários, direitos, respeito ao nosso corpo. E ao acessar esse lugar da arrogância de eu dou conta de tudo sozinha, sistemicamente você saiu do seu lugar. Você tenta ser maior que os seus pais, que o seu parceiro, maior que a própria vida, maior que Deus. E aí você não pode ser nutrida pela fonte, pela deusa, pela vida. Entende por que a tua energia se esgota? Porque ela não se renova. Porque você não está aberta a receber. Esse é o demônio do orgulho. E aí você gabaritou a sua lista social, mas está presa nesse portal. Você foi cumprindo, construiu ali o seu mundinho, uma carreira, os bens materiais, os filhos. E por que então, se eu fiz tudo certo, eu tô tão exausta? Por causa dessa postura. E quando a gente agrega esse conhecimento espiritual com as ordens sistêmicas, é sobre postura. Quando você muda a tua postura diante da vida, as coisas mudam para você. O orgulho é a sua defesa para não ser vulnerável. Eu quero aliviar um pouco o seu coração. A culpa não é sua, faz parte desse enredo. Você assumir essa postura, você sentir essa necessidade de se proteger. Porque ainda é muito perigoso para uma mulher ser vulnerável. Então a gente foi construindo uma armadura para se proteger de tantas coisas que a gente acabou se protegendo até da nossa própria luz, da nossa própria alma. Mas quando a gente se conecta com a nossa alma e com a nossa magia, a gente sabe. Onde não há rachadura, a luz não entra. E não é sobre desfazer tudo de uma vez só. Mas um pontinho que se abra nessa escuridão, um mínimo de luz que consiga penetrar, já quebra o lado de escuridão e de ausência de luz. Já inicia esse caminho de cura. Então, o cansaço é o sintoma de que você está tentando carregar o que é de Deus, o que é do mistério. Como se você, nessa postura de orgulho, se sentisse capaz de carregar toneladas. Por isso esse cansaço. Eu, certa vez, tive o privilégio de conversar com uma cigana, uma entidade cigana incorporada. Nós conversamos profundamente sobre a travessia da mulher na menopausa. E ela me falou: hoje em dia, para vocês, é mais difícil do que para a gente, lá na nossa época, no passado. Porque no passado, nós não tínhamos tantas atribuições, a gente não tinha que dar conta de tanta coisa. Então, a gente conseguia se conectar com a nossa arte. A mulher, quando estava entrando nessa fase, muitas nem entravam nessa fase, porque a expectativa de vida era muito mais baixa. Mas as mulheres que estavam entrando nessa fase, elas também, as funções dela na sociedade
elas já estavam diminuídas. Os filhos já estavam grandes, elas eram mães muito mais cedo. Não deixavam para ser mãe lá na frente, como hoje a gente tem esse hábito coletivo de primeiro olhar para a carreira, para depois vir a ter filho. Eu, particularmente, eu me vejo assim dentro de um certo limbo, porque eu não fui mãe na adolescência, mas para a minha geração, eu fui mãe relativamente nova. Filhos planejados, eu me casei nova com meu marido, e com 25 anos eu decidi engravidar, já estava com a minha vida financeira mais bem estabilizada, já era funcionária pública federal, né? Eu sou enfermeira, então eu decidi ter filhos. Então hoje eu tenho 41 anos com um filho de 15. E as pessoas falam, quando elas olham, todo mundo fala, ah, você não aparenta a idade que você tem. As mulheres de 40 anos não aparentam ter 40 anos, porque a gente está comparando com as mulheres de 40 anos de antigamente, não é um privilégio só meu. Com isso, as pessoas acham que eu fui mãe na adolescência. Problema nenhum se eu tivesse sido. Mas entende que muitas mulheres de hoje, quando elas deixam para ter filhos com 35, quase 40, elas vão bater no climatério numa fase que ainda é muito desgastante. Você está sendo muito exigida. E, hoje em dia, com essa exigência da produtividade a todo custo, você imagina você com 40 e poucos anos, com um filhinho pequeno, que é super desgastante energeticamente, aquela criaturinha linda, maravilhosa, que não para, e seus hormônios decaindo, o seu corpo pedindo uma pausa para você começar a voltar para dentro. Aí vem, às vezes, uma revolução na carreira, ou uma insatisfação na carreira, ou às vezes uma separação, alguma doença, alguma coisa que vem te dar uma sacudida. Você tem que cuidar de filho, você tem que cuidar da sua carreira. Então, antes era mais ameno, porque eram menos obrigações, menos demandas para as mulheres nessa fase onde ela estava entrando no climatério. E o modelo social que a gente criou não privilegia a ciclicidade feminina, de forma alguma. Por isso que muitas mulheres, para conseguir dar conta de ser essa guerreira, que dá conta de tudo sozinha, ela suprime o seu ciclo menstrual, porque ela não dá conta de passar por um período fisiológico do ciclo onde a produtividade dela cai um pouco. Ela sente uma necessidade de se resguardar mais, mas se ela tem que cumprir a mesma carga horária de trabalho o mês inteiro, por isso também que muitas mulheres optam pelo empreendedorismo, porque ela consegue fluir melhor. Consegue naquele dia que vem uma menstruação, né, a nossa lunação, em plena lua nova, ou até mesmo em plena lua cheia. Meu ciclo, nesse momento da gravação desse vídeo, está assim. Eu estou menstruando na lua cheia. Então, é aquele mergulho profundo e intenso. E aí eu preciso olhar para minha agenda, reorganizar, sentir se eu estou disposta para atender, para gravar um vídeo. Mas na produtividade do mundo que a maioria das mulheres vive, isso é impossível. Vou dar um exemplo, lembrei aqui de uma mulher que eu conheço que trabalha com RH. Meu amor, naquela data, que é de folha de pagamento, onde é a fase do mês que ela mais trabalha, esteja ela como ela estiver, ela vai ter que estar. É contraintuitivo. Eu me lembro que uma vez eu vi uma indígena falando que ela ficou muito chocada quando ela chegou na cidade e viu esse nosso ritmo de vida. Porque a mulher da floresta, ela segue os seus ciclos naturais. Então, tem várias coisas que a indígena não faz quando ela está menstruada. É a sabedoria ancestral, que foi desqualificada pelo sistema. Então, a nossa menstruação, o nosso ciclo natural, é visto como algo menor e que, pelo amor de Deus, suprime isso, porque isso não faz sentido. Você não vai conseguir trabalhar bem. Toma uma pílula direto, bota um implante, um DIU hormonal e vamos embora. E isso vai pesando no emocional, no energético, no espiritual. E eu não estou dizendo isso só baseada aqui nas forças da floresta amazônica. A medicina tradicional chinesa, milenar. Eu fiz pós-acupuntura. A medicina tradicional chinesa já falava sobre isso. Que o nosso sangue, quando ele sai, é uma energia que está sendo drenada. E aí, quando a gente suprime isso, para onde vai essa energia? Vai para a cabeça, se estagna, se condensa, vira um mioma, vira uma outra doença.
Não basta só eu vir aqui te dizer tudo isso e você falar, tá, e agora o que eu faço com isso, Viviane? Tô lascada? Não tem mais jeito? Me veio até aqui a letra de uma música da Marie Gabriela, que tocou, ela foi na cerimônia de ayahuasca que eu participei, recentemente, a última, e ela fala que foi um rezo assim que eu achei muito lindo. Uma parte de uma música dela, que é a música Clareia. Clareia tudo aquilo que eu sou, incendeia no meu peito esse amor. Me mostra um novo jeito de ser. Abre espaço para o novo renascer. É o que eu te convido a se abrir para receber agora na nossa parte da ativação, da vivência, desse portal do orgulho. Então, como sempre, se prepare, se organize. Você pode ativar o seu altar dos 4 elementos, você pode só pausar esse vídeo e ficar quietinho num canto com seu fone de ouvido, pedindo para não ser interrompida, para você passar por essa ativação. Feche os seus olhos e se conecta com a sua respiração. Respira lenta e profundamente. Percebe o ar entrando pelo seu nariz. Você pode escolher soltar o ar lentamente pela boca, ativando ainda mais o seu sistema de relaxamento. E quanto mais você respira, mais você relaxa e mais você entra em estado de presença. E eu quero que você se imagine numa estrutura composta por uma pirâmide com uma base 3 lados apontada para cima, um tetaedro, e uma outra pirâmide com uma base 3 lados apontada para baixo, um outro tetraedro, interligados. Você está no centro dessa estrutura, cada pirâmide gira para um lado e é ativada a tua Merkaba sagrada, teu veículo e corpo de luz. De baixo vem a energia da Terra, de cima a energia do cosmos. E você se visualiza então dentro dessa estrutura e dentro de uma armadura. Uma armadura densa, pesada, escura. Essa armadura representa a escuridão do esquecimento. E essa armadura também representa o peso de carregar tudo sozinha, porque você se esqueceu disso. De quem você verdadeiramente é, da tua alma, de que existe uma fonte inesgotável de energia da qual você estava desconectada. Então, como uma mágica, surge uma chave na sua mão. E essa chave, para que ela funcione, para que ela se encaixe e possa abrir toda essa armadura de uma única vez, ela tem um código mágico que precisa ser falado. Então você pode repetir mentalmente, ou até mesmo verbalmente, melhor ainda se for possível. Eu me rendo. Eu me abro. Eu me entrego. E eu aceito abrir mão do meu orgulho e receber a luz de Deus. Respira fundo e visualiza que ao pronunciar esses comandos a chave se encaixa num cadeado que abre a sua armadura. Ela se abre e se dissolve
e você é banhada por uma luz rubi dourada. E junto com a chave nas suas mãos surge uma rosa rubi dourada, que é Maria Madalena, que te entrega esse código da rosa, que te liberta do orgulho, da escuridão do esquecimento. Você agradece com muita amorosidade, muita gratidão. Aproxima essa rosa do teu peito e ela entra pelo teu chakra cardíaco, sendo plantada lá no teu coração. Você pode repetir essa ativação quantas vezes você desejar. E cada vez mais vai fortalecer essa rosa dentro de você. Sempre que a vida estiver muito pesada, você estiver se sentindo muito cansada, sobrecarregada, venha. E essa rosa rubi dourada fica vibrando permanentemente, eternamente no teu peito. A energia da fonte, da lembrança de que você é uma deusa e de que existe uma fonte contínua e inesgotável para te nutrir. E que essa fonte está dentro de você. A tua conexão com a fonte é a partir do teu interno. Então respira fundo, mais e mais e mais conectada com essa rosa. Quanto mais você se conecta com essa rosa, mais luzes líquidas e raios rubi dourados vão entrando pelos teus chakras, alinhando os teus chakras, trazendo uma limpeza para o teu campo físico, para todos os teus 7 corpos. Você vai se sentindo muito bem, essa cura vai sendo integrada em você. E você dá 3 respirações bem lentas e profundas. Eu ativo a lei do símbolo e realidade, a lei do micro e macrocosmo, a lei da vibração empática e a lei da correspondência. Você se reconecta com seu corpo físico, com esse momento aqui agora, se sentindo muito melhor e muito mais leve. No seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Comenta aqui como que você se sentiu a passar por essa ativação, que chaves foram se abrindo portais dentro de você, que consciências vieram à tona diante de toda essa nossa conversa. Esse é só o nosso primeiro mês, a jornada está apenas começando. A cura real, ela não acontece no intelecto, mas ela acontece no campo. Na cerimônia Recomeçar, que eu vou conduzir no próximo sábado, dia 24/1, vamos descer juntas a raiz da escuridão para que você possa, finalmente, descansar no seu trono de rainha, de deusa. Aqui na descrição desse vídeo tem algumas explicações sobre como vai ser a cerimônia. A partir do dia 24/1 até o dia 24/2, essa cerimônia vai ficar com a gravação disponível, então mesmo que você veja esse vídeo depois disso, depois do dia 24/1, e você sentiu o chamado, você pode comprar essa gravação. Cerimônia de cacau, com ritual de desemaranhamento, com conexão com a fonte, com a ativação dos teus desejos mais íntimos, feita dentro da mandala das rosas. Se você sentiu o chamado, lê aqui, clica no link, me chama no WhatsApp. E mesmo que tenha passado esse período, aqui embaixo tem as minhas redes sociais, onde você vai encontrar a minha agenda com as novas possibilidades de rituais, onde você pode me chamar também no WhatsApp para agendar o seu atendimento. Um jogo terapêutico, uma constelação familiar, uma elaboração de uma cerimônia de cacau individual para você, com os rituais espirituais firmados para os teus propósitos. São muitas as possibilidades de nós andarmos juntas nesse caminho dos 7 portais. Aqui foi só um pedacinho, mas tem muito mais disponível para você. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilha como um grande presente para as mulheres que você ama. Homens também, por que não? E te agradeço por ter ficado comigo até aqui.
Seguimos juntas no Portal Madalena e em tantos outros projetos novos que vão surgir daqui para frente aqui no canal. Terça-feira já tem novidade. As forças da luz vão chegar por aqui num formato super diferente para te iluminar ainda mais. E seguimos juntas e juntos, fazendo muitas conexões místicas de cura.